E se Deus ficasse em silêncio por gerações inteiras? Não por dias nem por anos, mas por séculos completos. Imagine um povo que construiu sua identidade ouvindo profetas, vivendo de promessas, caminhando guiado por palavras que vinham do céu. E de repente, nada. Nenhuma nova revelação, nenhuma voz ecoando em nome do Senhor. Apenas a memória do que já havia sido dito e a dura realidade de impérios dominando a terra prometida. O templo ainda estava lá, as escrituras ainda eram lidas, as orações ainda subiam, mas o céu parecia fechado. Foi nesse intervalo silencioso que reis se levantaram e caíram. Culturas se misturaram, a fé foi testada até o limite e a esperança precisou sobreviver sem respostas imediatas. Um silêncio que não significava ausência, mas expectativa. Um silêncio carregado de tensão, dor, transformação e promessa. Porque às vezes, quando Deus parece não dizer nada, Ele está preparando tudo. Este canal existe para dar voz a histórias que muitos nunca ouviram por completo. E cada novo vídeo aprofunda ainda mais aquilo que conecta fé, história e propósito. Ao se inscrever agora, você passa a caminhar junto em cada revelação, garantindo que essas narrativas cheguem até você sempre que uma nova verdade for apresentada. As últimas palavras do profeta Malaquias ecoaram como um trovão distante, deixando atrás de si uma promessa e uma tensão não resolvida. Em um tempo onde o povo retornava do exílio, mas enfrentava a frustração de uma realidade espiritual fria, Malaquias ergueu a voz contra sacerdotes negligentes, adoração hipócrita e a corrupção generalizada. Ele denunciou com firmeza a infidelidade dos líderes e a indiferença do povo, apontando para a vinda de um mensageiro que prepararia o caminho para o Senhor. Quando Malaquias, capítulo 3, versículo 1, anuncia: "Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim." Ele estabelece uma expectativa que atravessaria gerações. Essas palavras seriam como brasas sob as cinzas, guardadas no coração dos fiéis enquanto os céus pareciam se calar. O tempo que se seguiu à profecia de Malaquias não foi simplesmente um vazio ou um hiato sem acontecimentos. Foi uma gestação longa, na qual Deus, embora não enviasse profetas com a mesma frequência, continuava movendo a história silenciosamente. O povo de Israel, vivendo sob domínio estrangeiro, ainda lia a Torá, frequentava o templo e buscava orientação espiritual. Mas o silêncio de novas revelações fez com que muitos questionassem se Deus ainda estava com eles. Foi nesse cenário que se consolidou a importância das Escrituras já reveladas. O silêncio não era ausência, mas preparação. Como um agricultor que planta e aguarda, Deus estava trabalhando no solo da história humana para algo maior. A ausência de profetas como Isaías ou Jeremias não significava que a fé havia desaparecido. Pelo contrário, muitos começaram a valorizar ainda mais os textos sagrados, iniciando um movimento de preservação e cópia das Escrituras, que mais tarde seriam fundamentais para a disseminação da fé judaica e cristã. Esse período viu também o fortalecimento do papel dos escribas e mestres da lei, que assumiram a tarefa de interpretar as palavras dos antigos profetas. Nesse silêncio, crescia uma geração que ansiava por ouvir novamente a voz divina, não com a arrogância dos que exigem, mas com a humildade dos que esperam. Enquanto os céus pareciam fechados, os olhos do povo se voltavam para os sinais da promessa. Havia uma tensão crescente entre a desesperança da realidade e a esperança nas palavras proféticas. A expectativa de um Messias começou a se tornar cada vez mais presente, não apenas como conceito teológico, mas como necessidade prática diante das injustiças e sofrimentos. O silêncio de Deus era, ao mesmo tempo, um teste e um convite. Confiar em suas promessas mesmo quando não se ouve a sua voz.
O livro de Malaquias termina com a promessa de que Elias retornaria antes do grande e terrível dia do Senhor. Essa promessa se tornaria um farol durante os séculos seguintes. Mesmo sem novos profetas, a lembrança do que foi dito permanecia viva. A ausência de novas palavras fez as antigas ganharem ainda mais peso. O povo vivia entre o que foi dito e o que ainda não se cumpriu, numa espera carregada de esperança e incerteza. Esse foi o pano de fundo silencioso, onde séculos depois a voz de João Batista romperia o deserto. Antes que o silêncio profético se instalasse por completo, o cenário político já se modificava drasticamente. O Império Babilônico, que havia levado Judá ao cativeiro, caiu diante do avanço de Ciro, rei da Pérsia. A partir desse ponto, um novo capítulo se abriu na história dos hebreus. Em um ato surpreendente e até mesmo inédito entre os monarcas antigos, Ciro autorizou o retorno dos exilados à sua terra natal. Este evento é registrado em Esdras, capítulo 1, versículo 2, quando o próprio rei declara que o Senhor, Deus dos céus, lhe deu todos os reinos da terra e o encarregou de reconstruir o templo em Jerusalém. Tal decisão não apenas permitiu a restauração física de Jerusalém, mas também reacendeu uma centelha de esperança espiritual. O retorno do exílio não foi imediato nem simples. Muitos judeus haviam se estabelecido confortavelmente na Babilônia e decidiram permanecer ali. Aqueles que voltaram encontraram uma terra desolada, muros derrubados e um templo em ruínas. Reconstruir não era apenas erguer pedras, mas reconstruir identidade, fé e unidade. Zorobabel, Neemias e Esdras foram líderes essenciais nesse processo, cada um contribuindo com sua própria missão. O templo foi reconstruído com muito esforço e oposição, tornando-se novamente o centro da vida espiritual do povo, embora sem a mesma glória da época de Salomão. O domínio persa, por sua vez, foi marcadamente mais tolerante em relação à prática religiosa dos povos dominados. Isso permitiu que os judeus restabelecessem suas práticas, reativassem suas festas e cultos e retomassem o estudo da Torá com mais intensidade. Essa liberdade controlada deu origem a uma religiosidade mais institucionalizada, onde os sacerdotes passaram a exercer um papel ainda mais central na vida cotidiana. O culto no templo voltou a ser o ponto de convergência da nação, mas algo havia mudado. A ausência dos profetas despertava um senso de responsabilidade coletiva pela manutenção da fé. Mesmo sob domínio estrangeiro, o povo judeu começou a se fortalecer como comunidade religiosa. Eles desenvolveram estratégias para preservar sua identidade em meio à dominação e às influências culturais externas. Foi durante esse período que os fundamentos do judaísmo rabínico começaram a emergir, ainda que timidamente, como resposta ao desafio de manter viva a aliança com Deus sem a presença contínua de profetas. Os escribas ganharam destaque e o estudo das Escrituras tornou-se central, não apenas para os líderes religiosos, mas para o povo comum que ansiava por respostas. A restauração da terra, porém, não significava o fim dos desafios. A comunidade judaica vivia entre a gratidão pelo retorno e a frustração pelas limitações do novo tempo. Eles tinham o templo, mas não tinham a glória. Tinham a terra, mas não tinham um rei da linhagem de Davi. Tinham liberdade religiosa, mas não eram livres. Esse sentimento de já e ainda não começou a moldar a espiritualidade de uma geração que buscava compreender o que Deus estava fazendo em meio ao silêncio, enquanto esperavam que a profecia antiga se cumprisse. Durante o domínio persa, o contato com outras culturas não apenas se intensificou, como passou a moldar de forma sutil diversos aspectos da vida dos judeus. A estrutura administrativa dos persas, por exemplo, introduziu formas de organização que influenciaram até mesmo o funcionamento das comunidades judaicas. Mas além das questões práticas,
Havia também um impacto filosófico e religioso. O dualismo persa, a ideia de um conflito entre forças do bem e do mal, encontrou ressonância em algumas linhas de pensamento judaico posteriores. Ainda que a fé de Israel permanecesse centrada no Deus único, essas ideias circulavam e afetavam a maneira como o povo interpretava os eventos espirituais e históricos. O silêncio profético que se instalava fazia com que muitos judeus buscassem compreender os sinais de Deus por meio das Escrituras e das experiências do passado. O resultado disso foi um aprofundamento na lei e nos escritos dos profetas, que passaram a ser vistos como um guia mais claro para os tempos incertos. O foco não estava mais apenas na intervenção direta de Deus, mas na obediência, na fidelidade cotidiana e na preservação da identidade. Em Daniel, capítulo 9, versículo 2, o profeta demonstra essa postura ao buscar entender o tempo do cativeiro através dos escritos de Jeremias, revelando o crescente valor dado aos textos sagrados como bússola espiritual. Nesse contexto, o papel dos sacerdotes e escribas se expandiu. Eles não eram apenas líderes religiosos, mas também guardiões da identidade nacional. Ensinar a Torá se tornou um ato de resistência cultural e espiritual. Ao longo desse processo, surgiram tradições orais que buscavam aplicar os mandamentos da lei a novas situações da vida prática. Era uma forma de manter a fé viva, mesmo sem a voz dos profetas. Essa dedicação ao ensino da lei seria fundamental para a formação das escolas rabínicas que mais tarde sustentariam o judaísmo, mesmo longe do templo. Com o tempo, os judeus começaram a ver sua fé não apenas como uma religião baseada em sacrifícios no templo, mas como uma forma de vida que podia ser vivida mesmo no exílio, mesmo sem profecias. Foi nesse período que as sinagogas começaram a ganhar espaço como centros de ensino e oração, especialmente para as comunidades judaicas fora de Jerusalém. A fé, antes centralizada no templo, agora podia florescer nas casas, nas ruas, nas reuniões comunitárias. Essa descentralização espiritual seria crucial para a sobrevivência do judaísmo nas futuras perseguições. O silêncio de Deus, ao contrário do que muitos imaginavam, não era sinônimo de abandono. Era, na verdade, uma oportunidade para aprofundar raízes. Enquanto os persas governavam, Deus preparava o terreno. Cada palavra ensinada, cada rolo da Torá copiado, cada criança instruída no Shema, fortalecia uma identidade que sobreviveria a impérios e exílios. A fé que emergia nesse tempo era menos dependente de sinais espetaculares e mais enraizada na fidelidade perseverante. Uma fé que preparava o mundo para o nascimento do Verbo eterno. Quando Alexandre, o Grande, atravessou o Oriente Médio com seu exército invencível, não apenas mudou o mapa político da época, mas iniciou uma transformação cultural de proporções profundas. Após a queda do Império Persa, a Palestina passou para o controle dos gregos. E com ela, o povo judeu se viu submerso em um ambiente cada vez mais moldado pelos ideais helênicos. A cultura grega exaltava a razão, o corpo, a arte e a filosofia, contrastando com os valores do judaísmo, centrado na aliança com Deus e na santidade da lei. Essa tensão entre dois mundos começou a gerar conflitos internos entre os judeus, entre aqueles que desejavam preservar suas tradições e os que se deixavam seduzir pela sofisticação helênica. Com o avanço da helenização, surgiram escolas, teatros, ginásios e arenas em cidades da Judéia. A língua grega tornou-se predominante nos centros urbanos e, com ela, uma nova mentalidade começou a se infiltrar. Para muitos jovens judeus, a cultura grega representava modernidade e prestígio, enquanto a tradição dos pais parecia antiquada. Isso resultou em uma cisão interna na identidade do povo.
Havia aqueles que buscavam se adaptar ao novo espírito da época e aqueles que viam isso como uma traição espiritual. A lei, os costumes, as festas e até mesmo a circuncisão passaram a ser vistos com desprezo por alguns. A fidelidade à aliança começava a ser desafiada por dentro. Embora não haja menção direta de Alexandre nos textos bíblicos canônicos, os efeitos de sua conquista são sentidos nos livros deuterocanônicos, como em 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 11, que descreve como muitos judeus procuraram fazer aliança com os gregos, dizendo: vamos fazer um pacto com os povos ao nosso redor, pois desde que nos separamos deles, temos enfrentado muitas dificuldades. Essa frase revela o clima espiritual daquele tempo, um desejo de se integrar para escapar das aflições, mesmo que isso significasse comprometer a fé. A influência helênica não era apenas externa, mas moldava o interior das decisões e desejos do povo. Contudo, em meio à infiltração cultural, surgiram também vozes de resistência. Alguns judeus perceberam que ceder à helenização não significava apenas mudar o idioma ou os hábitos, mas trair a singularidade do chamado divino. Esses líderes começaram a enfatizar novamente o estudo da Torá e a necessidade de pureza espiritual. As tensões entre os helenistas e os tradicionalistas se acirraram e prepararam o terreno para futuros confrontos mais intensos. A fé estava sendo refinada no fogo da oposição cultural, moldando um povo que aprenderia a resistir sem se tornar amargo. A dominação grega, apesar de suas pressões, não apagou a promessa. Pelo contrário, em meio aos desafios, a expectativa messiânica começou a ganhar novas cores. Muitos passaram a sonhar com um libertador que viria restaurar não apenas a liberdade política, mas também a integridade espiritual de Israel. O contraste entre o brilho do mundo grego e a simplicidade da fé abraâmica apenas aumentava a saudade por uma voz profética, por uma intervenção divina que colocasse as coisas em ordem. Nesse cenário de tensão cultural, Deus continuava escrevendo sua história, mesmo quando parecia ausente. Em meio ao avanço da cultura helênica e ao domínio da língua grega no cotidiano das grandes cidades do Império, surgiu uma necessidade urgente: tornar as escrituras acessíveis àqueles judeus que já não falavam mais o hebraico. Muitos viviam na diáspora, especialmente no Egito, e haviam se distanciado do idioma original dos textos sagrados. Foi nesse contexto que nasceu a Septuaginta, a primeira tradução das escrituras hebraicas para o grego. Segundo a tradição, 72 sábios foram convocados em Alexandria para realizar essa tarefa monumental, preservando a mensagem divina mesmo em outro idioma. Ainda que esse relato tenha tons lendários, o impacto da Septuaginta foi real e duradouro. A tradução da Torá para o grego permitiu que judeus helenizados voltassem a ter acesso à palavra de Deus, mesmo que por meio de uma nova linguagem. Isso também abriu caminho para que não-judeus tivessem contato com os ensinamentos do Deus de Israel, algo inédito até então. A Septuaginta seria, mais tarde, amplamente utilizada pelos primeiros cristãos, inclusive nas citações do Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, afirma que as Escrituras são capazes de tornar alguém sábio para a salvação, ele se refere a essa tradição de valorização e disseminação da palavra, já profundamente enraizada entre os judeus da diáspora. No entanto, essa tradução também trouxe desafios. As nuances do hebraico nem sempre podiam ser transmitidas com exatidão no grego, o que gerava discussões teológicas e interpretações divergentes. Além disso, alguns judeus da Palestina passaram a desconfiar da influência que o idioma grego exercia sobre a fé. O temor era que a palavra fosse corrompida
ou mal interpretada. Ainda assim, a Septuaginta se consolidou como ponte entre mundos, entre a fé dos antigos e o pensamento do presente, entre o povo judeu e os gentios que começavam a se interessar pelo Deus único. A existência da Septuaginta prova que, mesmo em tempos de silêncio profético, Deus estava preparando o caminho para algo maior, ao permitir que sua palavra fosse acessível em uma língua internacional. Ele criava as bases para a futura propagação do Evangelho. A tradução das Escrituras não foi apenas um recurso técnico, mas uma ação providencial. Quando, séculos depois, Jesus começasse a ser anunciado, já existia uma linguagem comum e uma tradição bíblica amplamente conhecida nas sinagogas espalhadas pelo mundo. O nascimento da Septuaginta nos lembra de que, mesmo em tempos aparentemente obscuros, a palavra de Deus segue viva, sendo traduzida, estudada e proclamada. Quando Deus parece em silêncio, Ele está muitas vezes preparando o cenário para um novo capítulo. A fidelidade de um povo que insiste em manter viva a chama da Escritura, mesmo diante das pressões culturais, é parte essencial do plano divino. Cada pergaminho traduzido, cada texto copiado, era um passo rumo à plenitude dos tempos, quando o Verbo se faria carne e habitaria entre nós. Com a morte de Alexandre, o Grande, seu vasto império foi dividido entre seus generais, e a terra de Israel caiu nas mãos dos Seleucidas da Síria, após anos de disputas com os Ptolomeus do Egito. Sob o governo de Antíoco III, os judeus inicialmente experimentaram certa liberdade religiosa. No entanto, a estabilidade foi breve. Quando Antíoco IV Epifânio assumiu o trono, a política de tolerância foi substituída por uma agenda de helenização forçada. O templo, a Torá, os costumes sagrados e até o sábado foram alvos de uma campanha de apagamento religioso. A identidade do povo de Deus foi colocada sob ataque direto. Antíoco Epifânio não apenas proibiu a prática do judaísmo, mas chegou ao ponto de profanar o templo de Jerusalém, erguendo um altar a Zeus em seu interior e sacrificando animais impuros sobre ele. O livro de 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 41, relata que o rei escreveu a todo o seu reino para que todos se tornassem um só povo e abandonassem seus costumes. Para os judeus fiéis, isso foi uma abominação sem precedentes. Muitos foram perseguidos, torturados e mortos por se recusarem a abandonar a lei. Famílias inteiras pagaram com sangue a fidelidade ao Deus de seus pais. Esse período sombrio gerou uma crise sem precedentes na fé do povo. Para muitos, parecia que Deus havia se afastado definitivamente. Onde estava a promessa? Onde estava o Messias? O silêncio divino diante da opressão cruel intensificava o sentimento de abandono. E, no entanto, foi nesse tempo de trevas que a luz da fidelidade brilhou com mais intensidade. Homens, mulheres e jovens preferiram morrer a negar a aliança com o Senhor. O martírio de muitos judeus durante esse período se tornou símbolo de uma fé que não negocia sua essência, mesmo diante da morte. A opressão seleucida também teve um efeito inesperado. Unificou o povo em torno da sua fé. As divisões entre helenistas e tradicionalistas deram lugar a uma resistência comum contra o inimigo externo. A perseguição agiu como um fogo purificador, eliminando as impurezas da fé superficial e despertando uma espiritualidade mais intensa, mais consciente e mais profunda. A aliança com Deus deixou de ser apenas herança cultural e passou a ser uma decisão de vida ou morte. Cada ato de fidelidade se tornava um grito silencioso contra o sistema opressor. Esse cenário de dor e heroísmo não apenas reavivou a fé dos judeus, mas preparou o coração da nação para uma intervenção divina. Enquanto Antíoco tentava apagar a luz de Israel, Deus já planejava reacendê-la com mais força. O templo profanado clamava por purificação. O povo martirizado ansiava por libertação.
A história caminhava para um ponto de inflexão, e mesmo sem palavras audíveis dos céus, os acontecimentos gritavam: Deus ainda está no controle. O reinado de Antíoco Epifânio marcou um dos momentos mais sombrios da história de Israel. Este monarca seleucida não apenas desprezava a religião judaica, mas fez dela seu alvo principal numa tentativa de unificar culturalmente o império por meio do helenismo. O ápice de sua ofensiva religiosa foi a profanação do Templo de Jerusalém, local que simbolizava a presença de Deus entre o povo. Ele ordenou que fosse erguido um altar pagão sobre o altar dos holocaustos e sacrificou porcos, animais impuros pela lei, em nome de Zeus, uma afronta que dilacerou o coração espiritual da nação. Essa ação foi muito além de uma disputa política ou cultural. Tratou-se de um ataque direto à santidade de Deus e à fidelidade do povo à sua aliança. A partir daí, as escrituras foram proibidas, o sábado foi abolido e os rituais da lei tornaram-se crimes puníveis com a morte. Muitos judeus esconderam cópias da Torá, enquanto outros arriscaram suas vidas para manter viva a chama da fé. O livro de 2 Macabeus, capítulo 6, versículo 6, registra que não era permitido celebrar o sábado, nem as festas tradicionais dos pais, nem sequer confessar-se judeu. Era um tempo em que a identidade espiritual era uma sentença de morte. Entretanto, é precisamente nesse momento de intensa perseguição que o caráter da fé judaica se revela com mais força. A resistência não começou com espadas, mas com a firme decisão de não ceder. Velhos e jovens se posicionaram não com base na força militar, mas na convicção de que há algo que não se negocia: a santidade de Deus. Famílias inteiras foram assassinadas por se recusarem a comer carne sacrificada a ídolos. Diante desse cenário, muitos se lembravam das palavras dos Salmos, como no Salmo capítulo 44, versículo 22. Por tua causa, somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. A profanação do templo, embora trágica, teve o efeito de reavivar no coração do povo o valor daquilo que haviam perdido. Durante décadas, muitos haviam se acostumado com a rotina dos sacrifícios e das festas, mas a proibição e o sacrilégio despertaram um novo zelo pela presença de Deus. A dor da perda trouxe à tona o arrependimento, o clamor e o desejo profundo de purificação. A adoração, agora impossível publicamente, passou a ser vivida secretamente nos lares e no coração dos fiéis como um ato de resistência. Enquanto Antíoco se enchia de orgulho, crendo que havia apagado a fé de um povo, o próprio Deus preparava uma resposta. O altar manchado de sangue profano clamava por restauração. A alma de Israel, ferida e humilhada, ansiava por justiça. A indignação espiritual despertava uma força que logo se levantaria, não apenas para recuperar o templo, mas para reacender a chama de uma fé que jamais seria vencida. A profanação do sagrado não apagou a presença divina, apenas acendeu o pavio da resistência. Diante da humilhação nacional e da agressão à sua fé, uma família sacerdotal da cidade de Modim ergueu-se com coragem e fervor. Matatias, o patriarca dos chamados Macabeus, recusou-se a sacrificar aos deuses pagãos e matou um oficial grego que tentava obrigá-lo à idolatria. Esse ato de rebeldia marcou o início de uma das revoltas mais emblemáticas da história judaica. Seus filhos, especialmente Judas Macabeu, lideraram uma insurreição que uniu o fervor religioso à estratégia militar, levando o povo a enfrentar o Império Seleucida com coragem sobrenatural. A luta dos Macabeus não foi meramente política ou nacionalista. Ela foi, acima de tudo, espiritual.
Judas, conhecido como o Martelo, era movido por uma convicção profunda de que a honra de Deus precisava ser restaurada. Em 1 Macabeus, capítulo 4, versículo 10, Judas diz: "Vamos lutar por nossas vidas e nossas leis. O Senhor esmagará os nossos inimigos diante de nós." Essa fé ardente era compartilhada por seus seguidores, que preferiam morrer a viver sem a liberdade de adorar ao Deus de seus pais. A resistência se tornou símbolo de pureza e zelo. Os macabeus enfrentaram exércitos maiores e mais bem equipados, mas o fervor e a fé compensaram a inferioridade numérica. Muitas batalhas foram vencidas em circunstâncias que lembravam os dias antigos, como quando Gideão derrotou os midianitas ou Davi enfrentou os filisteus. Cada vitória era celebrada como um milagre, e o moral do povo se renovava. A fé deixava de ser um ritual e voltava a ser um ato de entrega, uma arma contra a opressão. O clamor por libertação deixava de ser apenas uma súplica e se tornava ação concreta guiada por Deus. A culminância da revolta veio com a retomada de Jerusalém e a purificação do templo. O altar profanado foi derrubado e reconstruído, e a consagração do novo altar foi celebrada com grande alegria. Esse evento deu origem à festa de Hanukkah, também chamada de Festa da Dedicação, celebrada até hoje pelos judeus, em memória da vitória da luz sobre as trevas. Essa renovação do templo não foi apenas simbólica. Foi a restauração do centro espiritual de uma nação que havia resistido à morte e à assimilação. A revolta dos macabeus ensinou que mesmo em tempos de silêncio divino, o zelo humano pela santidade pode mover os céus. Deus, que parecia distante, se manifestou através da fidelidade dos que se recusaram a dobrar os joelhos. A vitória não veio com trombetas celestiais, mas com a coragem daqueles que decidiram agir em nome do Eterno. Era um lembrete poderoso de que, mesmo sem voz profética, a aliança ainda vivia e que os céus estavam atentos àqueles que lutavam por seu nome. Após a vitória dos macabeus e a purificação do templo, os judeus experimentaram um período raro de autonomia. Judas Macabeu foi sucedido por seus irmãos, e a liderança espiritual rapidamente se tornou também política. Surgia assim a dinastia Asmoneia, liderada por sacerdotes que agora governavam como reis. Durante aproximadamente 100 anos, a Judéia foi governada por essa linhagem sacerdotal, unindo o altar e o trono sob a mesma autoridade. Embora fosse um tempo de liberdade, ele trouxe novos dilemas, como manter a santidade quando o poder político passa a conviver com a fé. No início, os asmoneus eram vistos como heróis da fé, restauradores da pureza religiosa e defensores da identidade judaica. Contudo, com o passar do tempo, o poder começou a corromper a intenção. Disputas internas, alianças com potências estrangeiras e a busca por prestígio começaram a enfraquecer a integridade espiritual do governo. A união entre sacerdócio e realeza, algo que originalmente deveria expressar santidade e justiça, começou a se distorcer. Em muitos aspectos, os líderes asmoneus passaram a agir como os reis pagãos que antes haviam combatido. O livro de Eclesiástico, capítulo 45, versículo 25, ao exaltar a aliança com Arão e sua descendência sacerdotal, revela a dignidade original desse chamado. Mas quando essa vocação é misturada com ambição política, o resultado pode ser desastroso. A dinastia Asmoneia, embora inicialmente baseada na fé, se viu cada vez mais mergulhada em disputas de poder e influência. Isso criou uma divisão crescente entre os religiosos mais fiéis e os que buscavam status no mundo greco-romano. O governo dos sacerdotes, que deveria refletir a justiça divina, passou a ser questionado pela população. Apesar das falhas e contradições, os asmoneus deixaram um legado ambíguo,
De um lado, a restauração do templo e da independência nacional foram conquistas notáveis. De outro, a centralização do poder espiritual e político nas mãos de uma mesma classe gerou tensões que mais tarde alimentariam o surgimento de grupos religiosos como os fariseus e os saduceus. A busca por uma fé mais pura começou a acontecer fora do templo e das estruturas oficiais, nas sinagogas, nos desertos, nos corações daqueles que ansiavam por algo além da política. Esse tempo de liderança sacerdotal revelou que, mesmo entre os que foram usados por Deus, há espaço para falhas humanas. O silêncio profético, ainda presente, parecia dar espaço para que o povo discernisse não apenas o certo e o errado, mas também o que é de Deus e o que é do homem. A dinastia Asmoneia se tornou um reflexo das lutas internas da própria nação. O desejo de servir a Deus, mesclado com as tentações do poder, era mais um passo no longo caminho que conduzia à necessidade urgente de um rei diferente. Não um guerreiro, não um político, mas um salvador. A autonomia conquistada pela dinastia Hasmoneia começou a desmoronar diante das divisões internas e da crescente pressão das potências estrangeiras. Disputas pelo trono entre os próprios descendentes dos Macabeus fragilizaram a Judéia, e foi justamente nesse cenário de instabilidade que Roma viu a oportunidade de expandir sua influência. Em pouco tempo, o general Pompeu marchou sobre Jerusalém e a Judéia foi incorporada como província do Império Romano. A promessa de liberdade deu lugar ao peso de um novo jugo, desta vez mais sofisticado, mais organizado e, em muitos sentidos, mais opressor. A presença romana não trouxe apenas soldados, mas um novo tipo de dominação. Impostos pesados, vigilância constante e um sistema político que favorecia as elites submissas ao imperador tornaram a vida do povo ainda mais difícil. Os romanos nomeavam seus próprios governadores, e embora permitissem certo grau de autonomia religiosa, essa liberdade era cuidadosamente vigiada. Herodes, por exemplo, foi imposto como rei dos judeus por Roma, não por linhagem davídica, mas por conveniência política. Essa realidade fazia com que muitos se lembrassem com angústia das palavras do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 4, que falava do jugo quebrado e do opressor derrotado. Algo ainda distante da vivência daquele povo. Roma dominava com mão de ferro, mas com aparência de ordem. A construção de estradas, aquedutos e a estabilidade nas rotas comerciais pareciam benéficas à primeira vista. No entanto, por trás dessa fachada de progresso, havia o esmagamento de identidades, culturas e sonhos. A figura do imperador era quase divina e qualquer oposição era tratada como rebelião. Para os judeus, isso era intolerável. Eles serviam a um único Deus e não podiam reconhecer outro Senhor. Essa tensão entre fidelidade a Deus e submissão ao poder romano começava a ferver nas entranhas da sociedade judaica. Ao mesmo tempo, o domínio romano trouxe consigo uma vantagem providencial: a unificação do mundo conhecido sob uma mesma língua e sistema de comunicação. Essa paz romana, ainda que construída à força, criava um ambiente fértil para a propagação de ideias, inclusive para o Evangelho, que viria a ser anunciado algumas décadas depois. A preparação do caminho do Senhor, como havia sido predito em Isaías, capítulo 40, versículo 3, começava a se cumprir de maneira surpreendente. Até mesmo o silêncio de Deus, nesse contexto, parecia parte de um plano maior que escapava à compreensão dos homens. Com Roma, a espera por um Messias tomava novos contornos. Já não se tratava apenas de restaurar a independência nacional, mas de vencer uma opressão global, que sufocava a fé e controlava os destinos com mãos imperiais. O povo clamava por libertação, mas essa libertação precisava ser mais profunda do que política. O cenário estava armado.
O coração da nação estava inquieto e a promessa ainda ecoava em cada alma piedosa. Deus não havia esquecido seu povo. Herodes, nomeado rei dos judeus pelo Senado romano, foi uma figura complexa e profundamente contraditória. Por um lado, ele era um hábil político e um grande administrador, responsável por grandiosas obras arquitetônicas, entre elas a magnífica reconstrução do Templo de Jerusalém. Por outro, era conhecido por sua crueldade, sua desconfiança patológica e por eliminar até mesmo membros da própria família para proteger seu trono. Seu reinado gerava sentimentos mistos, admiração pela sua habilidade em manter a paz e horror diante de sua sede de poder. A reforma do templo, iniciada por Herodes, foi uma tentativa clara de conquistar a simpatia do povo. Ele transformou o modesto santuário pós-exílio em uma das estruturas mais imponentes do mundo antigo. Era uma obra de tirar o fôlego, com pedras colossais, colunatas e pátios majestosos. No entanto, apesar da beleza e da grandiosidade, havia uma inquietação espiritual. Aquele templo, embora fisicamente glorioso, não era acompanhado pela glória de Deus, como nos dias de Salomão. Faltava-lhe a presença que fazia arder o coração do povo. Como registrado em Ageu, capítulo 2, versículo 7, havia a promessa de que virei e encherei esta casa com a minha glória. Mas essa glória ainda não se manifestara. Herodes sabia que não era aceito plenamente pelos judeus. Vindo de uma linhagem idumeia, sua origem gerava desconfiança. Sua religiosidade era política, não piedosa, e seu governo, apesar de manter a ordem, era marcado pelo medo constante de conspirações. Essa paranoia atingiu seu ápice no episódio narrado em Mateus capítulo 2, quando, ao ouvir dos magos que um rei dos judeus havia nascido, ordenou o massacre dos inocentes em Belém. Esse ato brutal não foi uma exceção, mas a expressão de um coração dominado pelo medo de perder o controle. Apesar de tudo, o templo reconstruído por Herodes tornou-se o centro da vida religiosa até os dias de Jesus. Foi ali que o menino foi apresentado, que os doutores ensinavam, que os cambistas vendiam e onde o próprio Cristo viria a purificar com um chicote. A ironia da história é que, mesmo sendo erguido por mãos impuras, o templo foi palco de momentos decisivos da redenção. Era como se Deus usasse até mesmo os projetos ambiciosos de homens perversos para preparar o caminho de seu plano eterno. Herodes morreu sem ver a ameaça que tanto temia. Seu trono não foi usurpado por um conspirador político, mas abalado pela chegada de um bebê envolto em panos, nascido em um estábulo. Seu poder, embora imenso, não foi suficiente para conter a vinda daquele que não veio para reinar com espadas, mas com palavras de vida. Herodes representa a tentativa humana de controlar a história, enquanto Deus silenciosamente conduz tudo ao cumprimento de suas promessas. Durante os séculos de silêncio profético, a ausência de uma voz autorizada da parte de Deus levou ao surgimento de diferentes interpretações da fé e da lei. Esse vácuo espiritual deu origem a movimentos religiosos distintos, cada um tentando responder, à sua maneira, à crise da identidade judaica. Os fariseus surgiram como defensores da pureza ritual e do cumprimento rigoroso da lei. Acreditavam na ressurreição dos mortos, nos anjos e no juízo vindouro, sendo profundamente populares entre o povo por sua piedade visível. Eram homens de oração, jejum e zelo, que acreditavam estar preservando o legado da fé em tempos perigosos. Por outro lado, os saduceus representavam a elite sacerdotal e colaboravam com o domínio romano. Rejeitavam tradições orais, criam apenas no que estava escrito na Torá e não aceitavam doutrinas como ressurreição ou a existência de anjos. Por estarem ligados ao templo e ao poder, eram mais pragmáticos e politicamente estratégicos. Suas convicções
refletiam um desejo de estabilidade, mesmo que à custa de concessões espirituais. Em Atos, capítulo 23, versículo 8, o apóstolo Paulo identifica claramente essa divisão ao dizer que os saduceus não criam em ressurreição, nem em anjo, nem em espírito, enquanto os fariseus criam em tudo isso. Além desses dois grupos, havia ainda os essênios, uma comunidade separada que buscava a pureza por meio do isolamento. Vivendo no deserto, dedicavam-se ao estudo das Escrituras, à oração e à vida comunitária. Acreditavam que o sacerdócio de Jerusalém estava corrompido e que somente uma vida separada poderia agradar a Deus. Muitos estudiosos associam a eles os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran, documentos que lançam luz sobre a espiritualidade e as tensões religiosas do período intertestamentário. Seu modo de vida radical era uma forma de protesto silencioso contra a decadência espiritual do templo. O surgimento desses grupos revela a diversidade e a complexidade do pensamento religioso judaico no período que antecedeu o nascimento de Jesus. Cada grupo, à sua maneira, respondia ao silêncio de Deus e à opressão do mundo. Uns tentavam influenciar o poder político, outros preservavam a tradição, outros ainda fugiam do sistema completamente, mas todos, de algum modo, ansiavam pela manifestação da promessa, pela restauração da glória perdida, pela chegada do Messias. Essa fragmentação espiritual preparou o terreno para um novo tempo. Quando Jesus finalmente apareceu, ele não se alinhou completamente com nenhum desses grupos. Criticou os fariseus por sua hipocrisia, confrontou os saduceus por sua incredulidade e não buscou a separação extrema dos essênios. Em vez disso, revelou um caminho superior, centrado no coração, na graça e na verdade. A diversidade religiosa da época não foi acaso, mas parte do palco onde o Messias traria uma nova revelação, não mais por sombras, mas em plena luz. Durante os 4 séculos que separam a última profecia registrada no livro de Malaquias do nascimento de Jesus, não encontramos mais homens levantados por Deus para proclamar novas revelações à nação de Israel. Esse intervalo, muitas vezes chamado de os 400 anos de silêncio, foi interpretado por muitos como um período de ausência divina. No entanto, o silêncio de Deus não deve ser confundido com inatividade. Ainda que os céus não enviassem profetas, o Eterno continuava agindo na história. Como afirma o Salmo capítulo 50, versículo 3. Nosso Deus virá e não ficará em silêncio. Um fogo devorador o precede e à sua volta a grande tormenta. O silêncio de Deus carrega em si a expectativa de uma revelação ainda maior. Durante esse tempo, a ausência de voz profética levou o povo a se aprofundar nas Escrituras. As palavras dos profetas anteriores passaram a ser revisitadas, estudadas com ainda mais zelo e aplicadas com rigor crescente. Era como se, diante da ausência de nova luz, a chama existente precisasse ser mantida viva com ainda mais cuidado. Sinagogas se multiplicaram, escolas rabínicas se tornaram centros de ensino, e a tradição oral começou a ser organizada de maneira mais sistemática. O silêncio forjou uma espiritualidade mais reflexiva, menos dependente de sinais e mais firmada na fidelidade à palavra escrita. Esse também foi um tempo de provação espiritual. Sem a manifestação clara de Deus, por meio de sinais ou profecias, a fé do povo foi colocada à prova. Muitos se acomodaram ou se entregaram à frieza religiosa, vivendo uma religiosidade de aparência, mas outros foram lapidados em sua esperança. O silêncio divino tornou-se um campo fértil para a paciência, a perseverança e o anseio por redenção. Foi nesse contexto que personagens como Simeão e Ana, mencionados em Lucas capítulo 2, versículos 25 a 38,
Esperavam com fervor a consolação de Israel, mesmo após uma vida inteira de espera. Deus não se calou porque havia desistido do seu povo. Ele se calou porque estava preparando algo extraordinário. O silêncio era parte da estratégia divina para gerar sede. Em vez de enviar mais palavras, Deus queria que o mundo desejasse profundamente a palavra encarnada. Quando não há profecia, a profecia que já foi dada se torna ainda mais preciosa. O silêncio foi um convite ao recolhimento, à vigilância e à expectativa. O céu estava gestando algo grandioso, e o aparente silêncio era o pano de fundo necessário para a chegada da voz que haveria de ecoar nos desertos da Judéia. Esse silêncio, portanto, não foi um fim, mas um prelúdio. Foi a respiração profunda antes de um novo fôlego. Foi o intervalo entre o trovão e o relâmpago. A ausência de palavras novas direcionava o olhar do povo para aquilo que já fora revelado, ensinando que nem sempre Deus fala do modo que esperamos, mas sempre fala com propósito. Quando finalmente a palavra se fez carne, o mundo estava pronto para ouvi-la, porque o silêncio havia feito seu trabalho. À medida que o tempo avançava e os impérios se sucediam, o coração do povo de Israel pulsava com uma única esperança: a vinda do Messias. Essa expectativa foi moldada por séculos de sofrimento, exílio, opressão e silêncio. Os escritos proféticos, especialmente Isaías, Jeremias e Daniel, tornaram-se fontes de consolo e antecipação. As promessas messiânicas começaram a ser interpretadas com fervor renovado, e cada nova crise política reacendia a chama da esperança. O povo ansiava por um rei da linhagem de Davi que restaurasse a glória de Israel, quebrasse o jugo romano e reinasse com justiça. Com o crescimento dessa expectativa, surgiram diversas interpretações sobre quem seria o Messias e como ele viria. Alguns esperavam um líder militar, à semelhança de Judas Macabeu, que expulsaria os invasores estrangeiros com espada em punho. Outros aguardavam um líder espiritual, um mestre da lei que restaurasse a santidade do templo. Havia ainda os que criam que o Messias apareceria de forma sobrenatural, vindo do céu para julgar as nações. Essa pluralidade de expectativas tornava o ambiente religioso fervilhante, mas também confuso. Cada novo movimento era analisado com atenção. Cada líder carismático era avaliado à luz das Escrituras. Em João capítulo 6, versículo 14, após um milagre de Jesus, o povo diz: "Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo." Essa esperança messiânica moldava comportamentos, fortalecia a resistência espiritual e mantinha a chama da fé acesa em meio à opressão. Era um tipo de fé que vivia do futuro, que olhava para frente com convicção, mesmo quando o presente era sombrio. Os salmos messiânicos eram entoados nas sinagogas e as palavras dos profetas tornavam-se orações diárias. Muitos pais ensinavam seus filhos a esperar pelo libertador, e até os sofrimentos pessoais eram interpretados à luz da vinda do Messias, um tempo de dor antes da redenção final. No entanto, a intensidade dessa expectativa também gerava frustrações. Muitos afirmavam que Deus havia se esquecido de sua promessa. Outros tentavam apressar os acontecimentos por meio de revoltas armadas, acreditando que o Messias surgiria em meio à guerra. Essa ansiedade messiânica criava um terreno sensível, pronto tanto para acolher a verdadeira revelação, quanto para se decepcionar com falsos líderes. Foi nesse cenário de esperança, misturada com inquietação, que o anjo apareceu a Maria, dizendo em Lucas, capítulo 1, versículo 31, "Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus." A expectativa messiânica, com todos os seus excessos e contradições, foi a força que sustentou o povo durante os séculos de silêncio.
Era como uma bússola que apontava para uma promessa invisível, mas profundamente sentida. Essa esperança moldou uma geração inteira para reconhecer, mesmo que tardiamente, o Filho do Deus vivo quando ele veio. E embora muitos tenham rejeitado o Messias por ele não corresponder às suas expectativas humanas, outros, como os pastores e os magos, souberam ler os sinais. O Messias havia chegado, e tudo aquilo que fora aguardado em silêncio começava a se cumprir. Depois de 4 séculos de silêncio, sofrimento e preparação, algo extraordinário aconteceu. No tempo exato determinado por Deus, a eternidade invadiu o tempo e o Verbo se fez carne. A expressão plenitude dos tempos, usada por Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4, descreve esse momento com precisão. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nada foi aleatório. Cada império, cada crise, cada voz calada, tudo convergia para esse momento em que o céu se inclinaria sobre a terra e a salvação caminharia entre os homens. Esse tempo era ideal não apenas do ponto de vista espiritual, mas também histórico e cultural. O mundo estava politicamente unificado sob Roma, o que permitia viagens seguras e comunicação ampla. A língua grega era amplamente compreendida, permitindo que a mensagem do Evangelho fosse pregada em diversas regiões sem barreiras linguísticas. As Escrituras, já traduzidas na Septuaginta, estavam acessíveis a judeus e gentios. A expectativa messiânica estava no auge, e o coração do povo preparado para ouvir algo novo. Deus não interveio antes nem depois, mas no exato momento que sua sabedoria havia determinado. A chegada de Jesus não foi espetaculosa segundo os padrões humanos. Ele não nasceu em um palácio, mas em uma estrebaria. Não foi acolhido pelos reis, mas por pastores. E ainda assim, esse nascimento humilde foi o início da maior revolução espiritual da história. O Filho de Deus, nascido de Maria, veio não apenas para cumprir as promessas antigas, mas para revelar o coração do Pai. Tudo aquilo que os profetas haviam anunciado, desde Gênesis até Malaquias, agora ganhava forma, cor, voz e carne. O silêncio de Deus foi rompido com o choro de um bebê em Belém. A plenitude dos tempos nos ensina que Deus nunca está atrasado. Ele trabalha em ritmos diferentes dos nossos, mas sempre com precisão perfeita. O tempo do silêncio foi necessário para gerar sede. O tempo da espera foi essencial para preparar os corações. Quando finalmente a palavra eterna entrou no mundo, não havia dúvidas. Era chegada a hora. Jesus não veio apenas como resposta, mas como cumprimento. Ele era o amém de todas as promessas, o sim definitivo de Deus à humanidade. Ao refletir sobre os 400 anos de silêncio, não os vemos mais como um vazio, mas como o ventre da história, onde Deus, em silêncio, formava seu plano redentor. Quando tudo parecia calado, o céu falava por entre as linhas dos acontecimentos. E quando finalmente falou, não foi com trovões, mas com um nome: Emanuel, Deus conosco. Aquele que viria não apenas para falar em nome de Deus, mas para ser o próprio Deus em meio ao seu povo. Histórias como essa carregam memórias, fé e perguntas que atravessam gerações. Compartilhe este vídeo com alguém que também valoriza essas reflexões, deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção e inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos que unem Bíblia, história e significado para a vida.